19h36, fala da Inter. Fala da Inter, mister. Falamos, Inter 0, São Bento 2. Vamos virar a chavinha. Resultado e a forma como que a Inter Olha lá, jogou. melhores momentos com imagens da Eleven. 2-0 São Bento. A forma como que jogou a Internacional e o resultado péssimos, né, Edmar? Nem sempre uma derrota você vai classificar como um resultado desastroso. Por exemplo, contra o Santo André, perdeu de 2-1, mas foi competitiva na partida. Poderia ter saído com um resultado melhor. Agora, o início da equipe do São Bento, Edmar, foi muito forte. Forte no sentido de que pressionou o Internacional dentro do seu campo. E aí se deve a quê? Eu falei para você, Edmar, na transmissão, 15 minutos, olha aí, quanta liberdade teve e aí fez o gol. Aí teve um erro individual do Helder, quando ele estava fazendo a marcação no centroavante do Anderson Cavalo. O Anderson fez a base, né? Então o que acontece? O zagueiro chega ali para definir. Se ele faz uma carga, se o Anderson não consegue dominar, ele faz, é a falta. Se não, ele não consegue dominar essa bola, está de costas, né, Neymar? Para fazer essa parede que fez. Então faltou experiência. 20 anos tem o Helder, né? Sim. Se não me engano, eu acho que é novinho, isso. vem do Palmeiras. São todos jogadores jovens. Edmar, primeiro tempo do São Bento, segundo tempo do São Bento. Em que momento a Inter equilibrou o jogo? Em nenhum momento. A Internacional foi refém. Aí eu digo o seguinte, Edmar, 15 minutos, você já estava se desenhado aonde o São Bento estava melhor. Aonde o São Bento estava tirando vantagem. O setor de meio campo. Não só pela qualidade dos jogadores, porque a gente conhece Formigoni, Cauã, bom jogador. Fraga, bom jogador. Caía. O forte do São Bento estava no meio. É o gol que matou a Inter, né? Esse aí decretou da derrota. Mas a questão é o seguinte, Edmar. A gente não viu perspectiva no jogo para que a Inter pudesse mudar o panorama. Então vamos lá pelo que aconteceu. Com 15 minutos do primeiro tempo, que eu estava dizendo que se desenhava como estava o jogo, pelo espaço que estava dando a Internacional no meio. O Edmar estava eu vou dizer uma cratera. Um abismo entre meio e ataque. Foi aí que jogou a equipe do São Bento. Méritos a quem dirigiu. A gente falou do Paulo Roberto. Sim. Que aproveitou. O que faltou ali, Edmar, aí já não dá para você botar tudo em cima do jogador. Tá certo que o jogador que está dentro de campo e é ele que define. Mais uma chance, uma oportunidade aí do São Bento. Você viu que o São Bento teve as maiores oportunidades e acabou chegando ao gol com facilidade. O São Bento não sofreu no jogo, né, Edmar? Jogando fora de casa, e o São Bento não estava bem na competição, estava em último. Olha, a melhor chance da Inter, né? A bola na trave do Vansan, isso nos acréscimos. Mas aí já foi numa bola parada, você vê que a Inter não estava criando. E aí, Edmar, a questão é o seguinte. Mas acertou o gol na falta, eu né? falei sobre o posicionamento da Internacional. Isso é o Roger que deveria ter corrigido. Se ele não corrigiu no primeiro tempo, que seria o ideal, e Edmar, Léo Reis, o Bandeirinha salvou ele de novo, hein? Ele perdeu uma oportunidade muito clara contra a Portuguesa. E agora, mais uma vez, aí o Bandeirinha salvou ele, porque olha o gol que o centroavante perde. O goleiro deitado, ele cabeceou pra fora. Meu Deus do céu. Porra! Eu não acreditei. O Bola tá metendo gol, pô. Não, é inadmissível isso aí, né? Eu tava saindo do Ele Pradão já na hora que perdeu eu um vi gol você parecidíssimo falando. com esse contra o A Portuguesa. Portuguesa. E olha agora de mais novo uma aí, vez, chute centroavante. do Donizete, chute forte. O Kleber espalmou. Meu Deus do céu. Vamos de Bandeira novo salvou com ele. os melhores momentos. E- Imagens e- da Eleven, enquanto o Edmar, Mister comenta. E a questão maior é o seguinte, que quando o Roger não orientou, não fez essa correção dentro do jogo, já no primeiro tempo, eu sinceramente fiquei com a expectativa de que no segundo ele voltasse já resolvido esse problema. Voltou da mesma forma. 5 minutos você pediu a palavra para mim. Como é que tá a Inter? Falei, voltou com o mesmo problema que terminou o primeiro tempo. Então a Inter não reagiu. O que fez o Roger depois, Edmar? Aí ele arrebentou com o time. Por quê? Ele tirou o Júlio Rushi e botou o Donizete, um atacante. Mesmo que seja um meia tá na posição de meia. Ele tirou o Humberto e colocou o Donizete no intervalo. Ah, Depois ele não, tirou o Júlio então, Russo e colocou o Bruno Santos. Um minutinho, eu só confundi o Rushi com o Humberto. Ele tirou o Humberto e botou Isso. o Donizete. E depois ele tirou o Júlio Rushi também. Quer dizer, ele só ficou com que entrou. Fala o nome do que entrou. Foi estreia, o jogador aqui de Limeira. O Emerson. O Emerson Miller. entrou. O Emerson entrou de volante. O restante era todos atacantes.
Não tinha mais volante, 2 volantes, não tinha mais meia, só tinha atacante. E aí partiu pro desespero. Aí desorganizou. Poderia ter feito um gol, mas seria desorganizado no desespero. Nada montado, nada com articulação. Então encheu de jogadores na frente e aí ficou com um jogador só fazendo a cobertura. Você vai falar, mas perdido por 1, por 2, vamos para cima. Mas sem organização fica difícil. Enalteci, falei muito bem do trabalho que fez o Roger nos 3 últimos jogos, mesmo com a derrota contra o Santo André. Mas nesse jogo aqui ele arrebentou. Não foi bem. Não conseguiu ver aonde o São Bento dominou o jogo. E Edmar, uma coisa simples, hein? Na coletiva ele assumiu esse erro aí. Não, mas eu vou dizer para você, ele Daqui a pouco assumiu. nós vamos ouvir. Então, parabéns, Roger. Parabéns. É dessa forma que você vai crescer na profissão. Parabéns, parabéns. A questão é a seguinte, Edmar. Simples de tudo. Para quem está aqui acompanhando a gente nas redes sociais, porque não tem como eu desenhar para quem está no rádio. O ataque está aqui. Você quer marcar, fazer uma marcação sob pressão? O ataque está aqui. O meio tem que vir junto. Para você não deixar esse espaço, Edmar, para o adversário. Porque quando o meio trabalha aqui, aí ele já está chegando no ataque. Você deu liberdade hoje para jogadores de meio campo, eles vão dominar o jogo. Isso daqui. Se você quer marcar pressão, vem junto. Se você acha que está com dificuldade de marcar pressão, diminui um pouquinho essa pressão. Faz um 3/4. Se aproxima. Você tem que fazer bloco para não deixar espaço. Ficou essa cratera que eu falo que é onde que ganhou o São Bento. Ficou muito espaçado, né? São Bento dominou o jogo. Você vai perguntar para mim, se você pega uma equipe bastante qualificada, você tem que dar mérito para o adversário. Como eu não estou tirando do São Bento, mas o São Bento estava em último, Edmar. Não é esse super time. Se você der liberdade, qualquer equipe que você pegar organizada, como estava a equipe do Paulo Roberto, organizada, domina o jogo. A Internacional, em momento nenhum, ela foi objetiva. Em momento nenhum, ela deu trabalho à equipe do São Bento. Confortável, São Bento ganhou o jogo com propriedade. Sim. Você vai dizer o seguinte, você fala, mas e a partida contra a Portuguesa? Jogou bem. Porque aí você vai perguntar para mim, como joga bem uma partida contra uma equipe que está em primeiro no seu grupo? E eu até fiz a colocação. A melhor equipe que eu vi jogar foi a Portuguesa. E a Internacional fez um grande jogo lá. Arrumadinho. Fez um grande jogo lá, Dimar, porque ela não fez o que fez contra o São Bento. A dificuldade da Inter era em propor o jogo. Em propor o jogo. Você tem que sair. E o sair, você saiu desorganizado. Lá contra a Portuguesa, o ataque fez isso, Edmar. Aqui ele avançou contra o São Bento. Lá contra a Portuguesa. E a Portuguesa, um time qualificado. Porque se dá esse espaço que deu pro São Bento contra a Portuguesa, Nossa, toma goleada lá. Ô, mister, eu estava analisando aqui, né? Por que a Inter tá com tanta dificuldade em casa? Porque fora ela colhe bons resultados. Agora em casa, 22% de aproveitamento. 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Não, o Limeirão, que era para ser um alçapão para a Inter. Mas vamos dele. falar de Era Roger, né, Edmar? O Coelho tinha uma outra filosofia. Eu sei, mas, poxa, 22% de aproveitamento em casa. Mas eu vou repetir o que eu falei para você. Não, mas eu vou repetir. Vou repetir o que eu falei para você. O problema da Inter é propor o jogo. Em casa tem que propor propor. E esperar o adversário são situações diferentes, Edmar. Quando um treinador vem e fala o seguinte, você já ouviu muito treinador que vem aqui e fica falando, eu ouço porque a gente tem que respeitar primeiro o profissional, mas falar é uma coisa e fazer, executar é outra. Ah, eu tenho 2 planos, plano A e plano B. Edmar, um plano só já é difícil, porque é muito treinamento. Aí vem, eu tenho plano A e plano B. O plano A e plano B é isso que eu estou dizendo. É o momento de você atacar e o momento de você esperar. São filosofias de jogo. Você vai perguntar para mim qual que é melhor, a qual que dá mais resultado. Porque tem elenco que dá para você atacar, tem elenco que não dá. Dependendo do time que você tem na mão, dá para você propor o jogo. Tem elenco que você tem na mão, você fala, eu vou segurar e vou jogar no contra-ataque. Vou sair na boa. Eu não vou arriscar. Então não tem uma proposta melhor. Melhor seria se você atacar. Só que você precisa de muita qualidade. Então o que acontece? A Inter tem dificuldade em propor o jogo, em criar, em atacar o adversário. E aí, por que tem dificuldade? Não estou falando de qualidade de jogador só. Estou falando de proposta de jogo.
Ela avançou, mas não teve esse tempo, não acertou o time de marcação para não dar o espaço para o adversário. Porque toda vez que você se lança, que você ataca, a sua defesa fica mais vulnerável. Isso é questão de lógica. Você se lembra do jogo agora, o último jogo, que o Palmeiras perdeu para o Cuiabá no sábado? Domingo às 11. Domingo às 11, perdão. Quem estava fazendo a marcação no segundo gol do Cuiabá? Rafael Veiga. Ele é meia. Está desorganizado. Ele que toma o drible do William. Ele está desorganizado. É isso que eu quero dizer, Edmar. Então, quando você ataca demais, você se desorganiza. Então, para que você consiga fazer isso, são tempos de treinamento. Nisso que eu estou dizendo, o Roger não teve tempo para fazer isso. Nós vamos... Não estou, só um minutinho, Edmar. Não estou defendendo o Roger, hein? Tanto é que eu falei que ele errou nesse jogo. E o Igor estava dizendo que o Roger assumiu, vai vencer na carreira, hein? Porque consegue enxergar o erro, e quem enxerga o erro cresce. Então isso aí, mais uma vez, eu dou os parabéns ao Roger. Olha que situação, a gente fala, né, e fica torcendo. Bangu e São Bento vão jogar em Moça Bonita. É normal o empate? Então espera um minutinho. Não, só rapidinho. Pode ser. Pode ser, tá. Boa Vista e Santo André. É normal o Santo André ganhar do Boa Vista lá no Rio? Normal não, mas... Tem condição? Tem. Tem condição. A Inter ganhou, pô. Portuguesa e Madureira, jogando no Canindé. A Portuguesa pode ganhar do Madureira? Não, o ideal é o empate. Não. Não. Português sim, Portuguesa vencer. Certo. E a Inter ganhando do Cianorte, ela tá no G4. Ela vai pra última rodada no G4. Olha que situação. Não, mas a Inter ganha do Cianorte. Peraí que eu já fiz isso. Dá empate Bangu e São Bento. Humberto não joga, né? Não. O Santo André ganha do Boa Vista no Rio. E a Portuguesa ganha do Madureira no Canindé. A Inter em quarto lugar. Ela vai só dependendo de suas forças na última rodada no Rio. Tem chance. Tem chance. Mas tem chance. Tem. Você vai falar que não dá empate Bangu e São Bento? Dá chance. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, Tiagão. Nossa, papeleta. Você tá falando, olha lá. Parecendo o papel do Só que Faustão. o seu é digitado. Ô, louco, meu. O seu é digitado, o meu é escrito. Olha aqui, ó. Olha que você tá em cima. Eu também fiz essa... mas essa aqui é a mais simples que eu pude fazer. Tem 4 jogos. Ela depende dos 4. Não, sim. Aí, né? Verdade. Verdade. Tem possibilidade? Tem. Tem. Mas ela depende dos 4 jogos. Mas não é difícil. Não, difícil é. Não é impossível. Vem comigo, ó. Bangu e São Bento. Empate. Boa Vista e Santo André. Santo André ganha no Rio. Inter e Cianorte, dá Inter no Limeirão. Portuguesa e Madureira, dá Portuguesa no Canindé. Inter em quarto, vai para a última rodada, dependendo dela, contra o Madureira. O problema maior é que a Inter joga em casa. Inter em casa contra o Cianorte. Bom, vamos com o doutor Marcelo Beraldo, que na volta o Roger, na entrevista coletiva, ele assume o erro no jogo de sábado. Doutor